Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumo nesta quinta-feira, 25 de setembro de 2025. E sem delongas, vamos lá para ver o que nós temos aqui. Bom, o Olinto Neto, o deputado estadual Olinto Neto, assumiu a relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias pela terceira vez seguida. Eu acho que ele sempre é o relator do orçamento. Umas coincidências assim esquisitas, né, cara? Um negócio estranho, né? Pela terceira vez seguida, a mesma pessoa é relatora da mesma matéria, uma matéria importante, nada contra, lógico, mas é estranho, é esquisito esse negócio aqui. Cheira um troço meio esquisito, nebuloso, tá bom? Vamos lá. A bancada federal tocantinense acolheu em reunião na segunda-feira a proposta de destinação de emenda ao corredor de transporte coletivo de Palmas dentro do projeto de diretrizes orçamentárias da União para 2026. A informação do deputado federal Thiago Dimas, né? E que foi quem sugeriu que o projeto, sugeriu o projeto para ser contemplado em umas 3 indicações das quais os tocantinenses têm direito. A duplicação da TO 050 entre a capital e Porto Nacional e a pavimentação da BR 235 na divisa com o Maranhão foram as outras duas propostas, né? E aí estamos aí evoluindo aí nessa questão do corredor. Interessante, o corredor do transporte coletivo da capital prevê a implementação de terminal para embarques e desembarques, 2 estações de integração e 21 paradas duplicadas nos 2 sentidos da Teotônio Segurado. O PAC contemplou a etapa centro-norte do projeto, que prevê financiamento de 470 milhões de reais aplicados em quase 13 quilômetros de via, né? Vamos ver o que vira aí, projeto interessante. E falar em bancada federal, o governador Laurez Moreira esteve em Brasília nessa quarta-feira, né? Fez um mutirão lá em Brasília nessa quarta-feira. Teve com o ministro da Agricultura, teve com o ministro da Pesca, teve com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Muito bom essa estreia brasiliense do governador Laurez Moreira. Acho que a primeira viagem dele a Brasília, pelo menos para uma agenda oficial, como governador, né? Depois que assumiu no dia 3 de setembro, né? Enfim, aí então, interessante, beleza? Bom, e aí importante, né? Importante, esse trânsito, o Tocantins depende muito de Brasília ainda, né? Nós temos uma dependência muito grande de transferência de recursos federais para custeio, inclusive, para investimento. Então é importantíssimo manter essa relação com Brasília. E o Laurez já foi deputado federal, sabe como funciona ali os corredores do poder em Brasília, tá bom? Nós tivemos também nessa semana, nós tivemos nessa quarta-feira, terça-feira à noite, na verdade, o Ministério Público Federal, ele deu parecer, como eu afirmei nessa quarta-feira, sobre o habeas corpus do governador afastado Wanderley Barbosa para voltar ao cargo, né? E foi assim como a gente esperava, né? Foi divulgado, eu consegui divulgar ontem, nessa quarta-feira, bem cedinho. Foi assim, devastador. A subprocuradora-geral, a Maria Caetano Sintra Santos, ela foi muito dura no parecer dela, contrário à volta do governador afastado. Ela fala da continuidade da atividade criminosa, quer dizer, palavras dela, não minhas, tá? O Ministério Público Federal entende que a deliberação do STJ pelo afastamento encontra razão diante dos indícios de que as irregularidades não cessaram. Olha o que ela fala aqui. Atos de corrupções que jamais se interromperam, ela afirmou. É muito forte, né? E ela fala que não há, né, os advogados apontaram algumas irregularidades formais lá no processo, e ela diz que não, que o processo está muito bem fundamentado, que eu disse ontem. É um processo robusto, é uma investigação com muitos indícios, né? E como eu já disse, o afastamento do Wanderley não se deu diretamente por a questão das cestas, mas por indícios justamente do que a procuradora está dizendo aqui, de continuidade dos crimes.
que foram o fato de ter, na operação do ano passado, encontraram dezenas e dezenas de boletos em nome do governador afastado, Wanderley Barbosa, pagos em dinheiro em lotéricas no interior. E também a transferência de muito dinheiro para a construção daquela pousada do Wanderley e dos filhos, o superintendente do Sebrae, o Harrison, e o deputado estadual Léo Barbosa, lá em Itaquaruçu. Esses foram dois grandes, e além de dinheiro em espécie, encontraram bastante dinheiro em espécie, tá bem? Como eu disse, reafirmo, é muito difícil um retorno do Wanderlei, é muito difícil. Vai ser realmente o Supremo brigar com os fatos, né? E brigar e se desmoralizar diante do STJ, como eu afirmei nessa quarta-feira, porque está apontando o dedo para o STJ, dizendo que tem gabinete de ministro no STJ vazando informação para privilegiar investigado. Aí na hora que o ministro sério, Mauro Campbell, que é corregedor-geral de Justiça, ele toma uma decisão dura dessa, e aí vem e avalizada unanimemente pelos seus pares, pelos demais ministros. Aí vem o Supremo e tira tudo, anula tudo, volta do zero, etc e tal. E depois desse parecer duríssimo do Ministério Público Federal, eu acho muito difícil, gente. Pouquíssimo provável, né? E vira escândalo nacional, já falei. Vira escândalo nacional pela dimensão do que está sendo acusado, quer dizer, desvio de verbas, de cesta básica da pandemia para pessoas pobres, vulneráveis, que não tinham como trabalhar. Isso é muito... Essa imagem é muito dura, machuca a gente, né? E além de tudo, todo esse outro contexto que eu coloquei, a força dos indícios, e aí vem o Ministério Público Federal, o contrário, e vem um ministro do STF e muda tudo, esquece. Acho pouco provável. Vira escândalo nacional. Saiu essa matéria para Jornal Nacional, Globo News, enfim, o UOL, Estadão, Folha. Vai virar um inferno Tocantins novamente nas páginas policiais de forma negativa. E o STF. Vai ficar muito ruim para o STF, tá bom? É o que eu penso mesmo. Aí vamos ler o que nós temos mais aqui. E aí vamos entrar para a gente encerrar na questão nacional. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele arquivou a PEC da bandidagem, a PEC da bandidagem, que foi terminantemente rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça, num parecer excelente, de muita qualidade, do senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, excelente senador, muito sério, muito ponderado. E assim, não tinha cabimento, né? Logicamente, não se engane, não. Quem enterrou essa PEC da bandidagem foi o povo na rua. Foi a força das manifestações nas redes sociais e nas ruas no domingo. Isso que causou o sepultamento nessa quarta-feira dessa PEC absurda, imoral, indecente. É uma PEC para beneficiar bandido na política e fora da política, beneficiar bandido que está na presidência nacional de alguns partidos, que nós estamos vendo aí, muitas acusações sérias de presidente nacional de partido envolvido com PCC. Isso é muito sério, gente. Isso precisa ser averiguado, isso precisa ser muito investigado. É um absurdo, nós não podemos descer ao subsolo do poço, é o subsolo do fundo do poço. É isso que é você admitir que tenha presidente nacional de partido com envolvimento com o PCC. É um absurdo, uma indecência total. E aí, então, o presidente Davi Alcolumbre enterrou essa PEC, e que é a desmoralização da Câmara. Esse ato de ontem marcou uma Câmara desmoralizada, e é uma Câmara desmoralizada. É uma Câmara sem moral, sem dignidade. Essa é a Câmara dos Deputados hoje. É uma Câmara que não merece o respeito, a credibilidade da sociedade. Mostrou isso. A aprovação maciça desse projeto mostrou que é uma Câmara que é inimiga do povo brasileiro, que está lá para ações corporativistas em benefícios pessoais, em benefícios de bilionários. E nós temos agora um fato que nós temos que ficar de olho. O Paulinho da Força, um deputado que não me agrada,
nunca me agradou. Até o jeito dele falar é um troço assim, obscuro. Eu acho uma pessoa obscura, com todo respeito, que eu quero que ele prove que eu esteja errado, etc. Mas é uma pessoa que me passa uma imagem péssima. E ele é o relator dessa PEC da anistia, do projeto da anistia dos golpistas. Ouvi falar, por exemplo, em reduzir a pena do Bolsonaro de 27 anos para 21 meses, para vocês terem uma ideia. Isso é um absurdo, uma indecência. E esse cara é capaz disso. Eu acho que tem que ficar de olho. Inclusive, nessa quarta-feira, ele falou uma coisa absurda. Ele falou que a PEC, o projeto de isenção para quem ganha até R$5.000 de imposto de renda depende da aprovação da anistia para os golpistas. Olha o nível que nós estamos lidando, gente. O nível de preocupação. Agora preste atenção numa coisa. E outra porque me preocupa. Esse tal de Arthur Lira, que é outro que cheira mal. Cheira mal. Olha, uma pessoa aqui que fede para mim. Ele é o relator desse projeto da isenção do imposto de renda. Vocês vão ver, eles vão tirar a compensação que é cobrar dos bilionários. Cobrar dos milionários, 10%, que é uma miséria, que devia cobrar mais. Eles vão retirar. Por quê? Estão a serviço dos afortunados. Lá na Câmara, a maioria a serviço de quem tem grana. Primeiro, porque a maioria lá é milionário. É fazendeiro, grande empresário, então estão lá em benefício próprio. Você, trabalhador, para de votar em patrão. Finge que vota, mas vota em quem defende a tua classe. O deputado tem uma atividade corporativa. Ele defende os seus. Ele é um Robin Hood ao contrário. Ele pega os votos dos pobres e defende os ricos. Geralmente é isso. Os deputados que são, principalmente esses deputados elitistas, que são à direita, extrema direita, eles pegam os votos dos pobres para colocar o mandato a serviço dos ricos. E estão lá para isso. Então não vão querer cobrar os milionários. Então você, eleitor, que é pobre, trabalhador, presta atenção. Você fica votando aí em sujeito, você é um cordeirinho e está votando no lobo. No lobo. Pense teu voto, senão você não vai mudar de situação. Ou nós elegemos pessoas que têm preocupação com os mais fracos, com os mais pobres, que defendem um país mais igual, ou então nós vamos continuar reelegendo essa gente que defende um país elitista, um país para poucos. É isso que essa gente defende. Então o que vai acontecer? Esse Arthur Lira que fede, que cheira mal, não me dá a minha impressão por ser sujeito é a pior do mundo. A pior do mundo. Pior do que o tal do Paulinho da Força. Ele não vai colocar os milionários nessa questão da compensação. Ou seja, vai dar pode dar isenção até 5 mil e o governo que se dane para arrumar dinheiro para cobrir essa falta que vai fazer lá. E essa é a minha preocupação. Tomara que eu esteja errado. Estou torcendo para estar errado. Agora, esse Paulinho da Força, que conversa mais covarde, de falar que só vota a isenção do imposto de renda se votar PEC para esses bandidos que foram condenados. Pensa o tipo de gente. Esse é o tipo de gente que nós temos que tirar desse Congresso Nacional. Esse tipo de gente não merece estar lá. Por isso que eu falo, essa Câmara dos Deputados é uma Câmara desmoralizada. É uma Câmara que está chafurdada no mar da indignidade. Todos, sem exceção, estão chafurdados no mar de uma indignidade. É uma Câmara que não merece o respeito da população brasileira. É uma gente indecente. Lamentável dizer isso. Eu queria fazer elogios ao nosso parlamento. Não posso, porque o que vem de lá é lixo. É interesse escuso. É interesse menor. Nunca interesse público, interesse do Brasil e, sobretudo, interesse dos mais pobres, de um país, da construção de um país mais igual. É interesse de um país para a elite, para que essa elite que há 525 anos extorque esse país e vive às custas do sangue, do suor dos mais frágeis. Essa é a Câmara dos Deputados. Infelizmente, vamos ver se a gente consegue mudar em 2026, tá bom? Espero que tenham gostado e nós voltamos nessa sexta-feira. Um abraço a todos.